A gente está dando início aí, acho que é o nosso praticamente 10º treinamento de acelerando resultados. Então, para vocês que estão aqui, tem outros treinamentos como esse, tá? Claro que com temas diferentes, que fica lá na nossa comunidade oficial da Zero Crédito. Quando vocês entram lá, logo abaixo da nossa foto, da nossa imagem do Zero Crédito, tem um link. Dentro desse link tem bastante coisa, tem todas as mídias que vocês podem acessar aí para fazer divulgação, tá bom? Nesse link também tem todos os treinamentos de acelerando resultados, tem link também para você fazer indicação dos promotores, tem bastante coisa lá. Então, ainda mais para vocês que estão chegando agora, eu sempre aconselho que vocês acessem esse link para que vocês tenham aí esse tipo de informação, tá bom? Em relação à prospecção de cliente, em relação à semana de ressaque, tem diversos temas lá em treinamentos, tá bom? Para que vocês possam acompanhar aí e em si mesmo conseguir acelerar o resultado aí de vocês, tá certo? Bom, então hoje nós iremos abordar o tema aí de como usar as tabelas ao seu favor, as tabelas de TAC que a gente diz, né, que é a Max, a Power, a Normal e a Light. Vou passar para vocês aí como que vocês podem trabalhar com essas tabelas para que vocês possam obter mais ganhos aí e também evitar de, às vezes, perder algum cliente pelo valor passado, tá bom? Vou passar novamente para vocês aí uma breve explicação sobre o FGTS em si, o que é o FGTS, tá bom? Para que vocês entendam melhor aí como que funciona tudo isso, tá? Como convencer o seu cliente a realizar antecipação? Alguns benefícios simples que o seu cliente tem em realizar antecipação do FGTS que pode fazer total diferença aí no momento em que você for passar os valores, no decorrer aí das informações da sua negociação em si, tá? E porque também o FGTS é o melhor crédito que existe aí atualmente, né? Quais são as vantagens do cliente realizar a antecipação do FGTS em si? Por que que ajuda tanto? Por que que tanta gente hoje aí no nosso Brasil realiza esse tipo de empréstimo, esse tipo de empréstimo consignado, né, que seria a antecipação do FGTS. Tá bom, pessoal? Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam em relação à tabela e como utilizar ela a seu favor é entender no detalhe de como ela funciona, tá bom? Tem bastante gente que faz antecipação ali e às vezes faz até a própria antecipação, eu vou até comentar um pouco sobre isso, faz às vezes até a própria antecipação e passa numa tabela que seja alta. Bom, pessoal, a gente entende que conforme maior for a tabela, o seu comissionamento é maior, né? É como eu passo lá direto para vocês no treinamento. Então, na tabela Max, você vai comissionar 6%. Na Power você vai comissionar 5%, na Normal você comissona 4,5% e na Light você comissiona 4%. A gente sabe que conforme maior a tabela você passar, o seu comissionamento vai ser maior, isso aí ponto, tranquilo, certo? Porém, você precisa realmente entender como ela funciona para que você passe isso ao seu cliente. Quando você passa uma tabela um pouco maior para o seu cliente, ela vai liberar um pouco menos de saldo para ele, por exemplo, o que na Light liberaria R$600, às vezes na Max vai liberar aí R$400, aí você vai ver que na Power vai liberar uns 450, na Normal 500 e na Light aí 600. Então, vocês precisam entender que conforme maior for a tabela, vai liberar um saldo menor ao seu cliente, tá bom? Vocês precisam já estar cientes disso. E aí é interessante que você passe a maior tabela para o seu cliente ali de bate-pronto, para que você tenha uma margem ali, como que eu posso dizer, de negociação, porque você passou o maior valor para o cliente, e aí se ele aceitar, perfeito, você já consegue realizar a antecipação ali para ele, passa lá quanto que está sendo o valor descontado, quanto está sendo de valor liberado, para que ele tenha realmente a ciência aí de toda a operação. Perfeito, fechado. Agora, se você passa aí o valor e o seu cliente ele não aceita, como você passou a maior tabela, você ainda tem uma margem de negociação, então você tem outros valores a passar para ele. Nem sempre é bom você passar já a Light de cara, porque se ele não aceitar, não tem um valor maior para você passar para ele, aquele é realmente o valor limite mesmo. Tá certo? Então, por isso eu sempre aconselho vocês a passarem aí um valor um pouco acima para que vocês tenham uma margem de negociação com o seu cliente, tá bom? Agora, para o cliente que ele já é um cliente de ressaque aí, para quem não sabe ainda, é aquele cliente que antecipou uma vez e ele vai antecipar de novo. E aí, se esse cliente você conseguiu identificar que ele é um cliente de ressaque, ou se ele já sacou com você também em algum momento e por isso você conseguiu identificar, é interessante que você passe um valor semelhante ao mês anterior. Por exemplo, se no mês anterior você passou lá para ele na tabela normal, por exemplo, é interessante que você passe novamente na tabela normal para você não acabar perdendo esse cliente em si. Tá bom? Por quê? E se um mês você liberou lá o valor de R$500 para ele, e aí no outro mês, que é exatamente aquele 8% do salário dele, você liberou aí, sei lá, R$100, ele vai realmente notar a diferença e pode ser que ele questione você, tá certo?
Se o cliente, você já sabe que ele realizou antecipação em algum momento com outra instituição, tenta perguntar qual era o valor ali que ele tinha de saldo todos os meses com aquela instituição, para que você consiga mais ou menos se basear naquilo também e ele não se assuste aí com a diferença de valor. Tanto para você não passar um valor muito abaixo, mas também para não passar um valor muito acima e você acabar perdendo seu cliente, tá bom? Caso o cliente ele não aprove, isso aqui é muito interessante, bem legal ser dito. Caso o cliente ele não aprove a quantidade de anos antecipados, você pode diminuir em valor desejado, tá? Então a gente tem aí um máximo em antecipação de até 10 anos. O cliente ele pode antecipar até 10 anos do FGTS dele, tá certo? Só que muita gente às vezes não quer comprometer todo esse tempo aí sendo descontado o FGTS. Então tem como você alterar o valor desejado. Quando você altera o valor desejado, automaticamente, por exemplo, sei lá, o valor limite para o meu cliente é de R$ 5.000. Esse aí é o máximo que ele tem lá de FGTS para ser antecipado. Se eu colocar um valor menor, se eu antecipar R$ 4.000 e deixar R$ 1.000 lá para ele, lá na conta do FGTS, para ele antecipar depois, ou deixar lá, se ele quiser, para deixar acumulado, quando você altera esse valor, a quantidade de anos muda. E aí o valor descontado também muda. Então, é interessante, eu trouxe isso aqui para que vocês entendam isso, e para que vocês não percam o cliente. Porque às vezes você joga lá, vamos supor, na tabela normal, dando exemplo, tá? Só um exemplo. Antecipou lá 10 anos do FGTS do seu cliente. Ele achou o valor bom, só que está antecipando muito tempo. O que você pode fazer? Diminuir um pouco o valor que está sendo liberado para ele, que consequentemente vai ter menos anos aí sendo antecipado. Tá bom, pessoal? Então é bem interessante que vocês façam isso aí para conseguir, às vezes, um cliente que não realizaria mais antecipação com você conseguir trazer esse cliente e conseguir concluir a antecipação em si. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida aqui em relação a essa questão aí da tabela, em questão do valor liberado, em questão do comissionamento em cada tabela? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar, tá bom? Para você alterar o valor desejado, quando você vai fazer lá a operação, tá escrito bem em cima. Quando você vê lá o valor que está sendo liberado para o cliente, o valor está sendo descontado. Tem como alterar valor desejado. Aí você pode apertar lá e alterar e você coloca o valor que você quiser, desde que seja abaixo do limite máximo do seu cliente, tá bom? Certo? Bom, então, vou passar também aqui para vocês em si o que é o FGTS, tá? Eu sei que tem muita gente que já sabe, nossos promotores já sabem como funciona, já sabe todo o sistema de FGTS, tá bom? Porém, tem muita gente que, infelizmente, ainda não tem a noção de como funciona em si, do que é. E é muito importante que vocês tenham essa informação na ponta da língua, porque o seu cliente ele pode perguntar, e mesmo que ele não pergunte, ele precisa saber, porque, querendo ou não, ele está antecipando ali um valor que é dele e tudo mais, então ele precisa entender no detalhe como que funciona toda essa operação. Tá bom? Passando aqui para vocês, o FGTS é um direito trabalhista do trabalhador brasileiro, criado para proteger o funcionário em caso de demissão sem justa causa e, em alguns casos, aí, em outras situações específicas. Ele é um depósito, tá bom? Feito pelo empregador é a empresa faz o depósito lá na conta da pessoa que trabalha com carteira assinada, tá bom? Vinculado a uma conta ao trabalhador, que no caso é o FGTS em si, e ele pode sacar em determinadas condições. Então, às vezes, as pessoas elas também podem sacar o FGTS se ela tiver um problema muito sério de saúde, se ela for dar entrada numa casa, ela pode utilizar o FGTS também, tá bom? Tem alguns critérios aí que ela pode fazer essa utilização, mas aí com a gente ela faz mesmo a antecipação daquele valor. Tá certo? Aqui trazendo para vocês esse detalhe novamente, quem realiza o pagamento, o empregador da empresa, né, o responsável por fazer o pagamento do depósito mensal do FGTS do nosso cliente, tá bom? Deve ser depositado sempre aí 8% do salário, o salário que a pessoa recebe, tira 8% do salário dela e manda diretamente lá para a conta do FGTS, tá bom? Do salário bruto do trabalhador todos os meses. Então, todos os meses, pessoal, é depositado 8% do salário da pessoa que trabalha com carteira assinada lá na conta dela do FGTS. Esse depósito geralmente ele ocorre sempre aí no dia 20, na semana do dia 20, onde a gente chama de semana do ressaque. Semana do ressaque por quê? A partir do dia 20 as empresas começam a fazer o depósito lá na conta do FGTS, tá bom? E o cliente ele volta a ter saldo disponível, então consequentemente ele pode fazer novamente o saque seria o ressaque em si, tá certo? É sempre interessante aí que vocês fiquem atentos à semana do ressaque, a gente vai passando sempre alertas aí para vocês, já tá para chegar também, não falta tanto tempo assim não, né, para a semana do ressaque, se não é nessa semana, na outra já. Essa semana não, né? Na outra semana, sem ser essa que vem, a outra já é semana de ressaque.
E aí a gente sempre vai passando avisos aí para vocês, porque é aquilo, falou com o cliente, ele não tem saldo nesse momento, já mantenha o contato com ele, porque na semana do ressaca ele pode ter saldo, e aí a partir do momento que ele tem saldo, muitas empresas, dependendo de como for aí as antecipações que ele realiza, quanto tempo ele realiza a antecipação, elas começam a disparar mensagens. E aí a primeira empresa que conseguir falar com ele vai ser a que vai realizar a antecipação. Então por isso que é sempre interessante que vocês fiquem atentos aí para conseguir sempre manter o contato com o seu cliente, tá certo? Como argumentar e convencer o seu cliente a realizar a antecipação? Essa luzinha está apagada, mas finge que eu estou acendendo ela aqui agora. Uma luz aí na negociação, aí na argumentação de como você pode fazer para convencer o seu cliente a realizar a antecipação. Tá bom, pessoal? Bom, o FGTS, a antecipação de FGTS, é um tipo de empréstimo muito mais simples para o trabalhador, né? Porque ela não analisa o score dele, o score, aquela pontuação lá relacionada aos bancos, ao SPC e Serasa, não tem esse tipo de análise, então já começa por aí, é bem mais fácil a aprovação, tá bom? A necessidade de liquidez imediata, então, quando a gente fala de necessidade de liquidez imediata, é o tempo que o cliente ele vai receber aí esse valor na conta dele, muito rápido, em 3 minutos, o saldo já está na conta dele e a gente não precisa fazer muitas análises. A gente só precisa verificar se ele tem saldo disponível na conta dele do FGTS. Consequentemente, se ele tiver saldo, a gente já consegue realizar a antecipação aí, tá bom? Não tem tantos critérios assim, não é tão chato, porque às vezes para você fazer um empréstimo com o banco, você vai lá no banco, aí você precisa aguardar a análise do banco, aí às vezes eles não vão liberar o valor que você precisa, vão liberar um valor diferente, é maçante, muitas pessoas acabam saindo frustradas porque não passam diretamente por uma aprovação, é complicado. Então, para o cliente é legal a gente mostrar para ele quais são os benefícios dele realizar a antecipação do FGTS, né? Porque tem muita gente que acaba tendo receio por não entender como funciona e acaba passando por algum apuro aí, algum desconforto, vamos dizer assim, por conta de simular e tentar empréstimo aí em algumas outras instituições, tá bom? Diminuição de dívidas e redução de juros. Então, às vezes, a pessoa está enforcada, está precisando muito, não tem de dinheiro, está complicado, não tem o nome limpo e tudo mais, porém ela trabalha com carteira assinada. Poxa, é sempre legal a gente verificar se ela não tem algum saldo lá na conta dela do FGTS, porque isso pode salvar a vida do seu cliente, é realmente um salva-vidas, né? Tem gente aí que utiliza o saldo do FGTS todos os meses, tem gente que utiliza lá para quem tem filho, compra fralda, às vezes para fazer uma compra para dentro de casa, tem gente que utiliza aí o ressaque, às vezes até para pagar streamers no caso Netflix, Disney ali, que a pessoa vai usando ali no decorrer do mês, tem gente que já conta com esse valor, e aí é aquele cliente que já está fidelizado, né, aquele cliente que vai sempre realizar a antecipação aí com você, e se ele não realizar a antecipação com você, ele vai fazer a antecipação em outra instituição, porque ele já se acostumou com aquele valor. Tá bom, pessoal? Então é sempre interessante a gente mostrar para o cliente aí como ele pode se beneficiar com a antecipação em si, tá? O desconto é automático. E aí, quando a gente fala de desconto automático, a gente tira aquela preocupação da pessoa de chegar em tal dia lá do mês, ela ter que ir lá e realizar o pagamento. Não, o salário dela vai continuar sendo o mesmo. A gente não interfere em nada disso. Não mexe aí na renda dela mensal, né? Ela só aumenta, para falar a verdade, porque vai chegar lá no próximo mês, ela não vai ter que realizar o pagamento, não vai chegar um boleto lá para ela que ela vai ter que pagar. Não, o desconto é automático e o desconto ocorre aí sempre uma vez por ano, por isso que a gente antecipa por anos, né? Geralmente o empréstimo é feito aí por bancos e ele é sempre descontado mensal, as pessoas precisam realizar sempre o pagamento uma vez aí no mês. O FGTS funciona de uma maneira diferente, a pessoa não precisa se preocupar com o pagamento, porque já vai ser descontado de maneira automática e é uma vez por ano, tá bom? Trazendo aqui também uma outra informação, se seu cliente em algum determinado momento ele quiser sei lá, ele vai realizar a antecipação e aí ele quer antecipar o pagamento. Vamos supor que ele antecipou o FGTS dele esse mês, pegou lá R$ 5.000, aí passou uns 2 meses aí, ele quer quitar. Tem como ele quitar também, tá bom? Tem cliente aí que vai te perguntar isso, e aí às vezes por você não saber essa informação, ou por você acabar falando que não tem como ele realizar o pagamento de outra maneira, pode ser que ele acabe desistindo aí da antecipação por comprometer algum tempo ali do FGTS dele. Mas essa possibilidade existe, tá bom, pessoal? Se o seu cliente ele quiser antecipar o pagamento lá, ele fez a antecipação do FGTS dele, depois ele quer quitar tudo, ele consegue. Tá bom? Independente de quantas parcelas faltam aí para ele quitar, ele consegue caso tenha algum valor aí a ser descontado ainda. Tá bom? Mostrar que a antecipação pode facilitar a vida financeira do seu cliente, então foi basicamente isso aí que eu disse para vocês. O FGTS, ele pode complementar a renda do seu cliente, né? Vai depender muito de quanto que ele ganha aí por mês, do percentual que é depositado na conta dele lá em todos os meses de FGTS, mas particularmente eu
Na minha carreira de promotor, eu tinha cliente que realizava o saque todos os meses de R$ 60, que é o mínimo lá da plataforma para ele realizar a antecipação. E a pessoa realmente contava com os R$ 60 aí todos os meses para realizar a antecipação do FGTS dela. Então a gente entende aí que faz parte do orçamento do nosso cliente em algum determinado momento, a antecipação do FGTS. Poxa, a pessoa antecipa todos os meses aí o valor de R$ 60 do FGTS dela, é o mínimo do mínimo, e mesmo assim ela faz a antecipação. Então, de alguma forma aí, deve ajudar ela esse valor que é sempre disponibilizado aí na conta FGTS, né? A gente nunca sabe quais são as necessidades do outro. Então, é sempre interessante a gente manter o contato com o nosso cliente, e assim que estiver chegando semana de ressaca, a gente aí meio que passando aí essa informação para o nosso cliente, para a gente entender aí qual a necessidade dele, e se ele realmente quiser realizar a antecipação, que nós sejamos os primeiros aí a chegar para conseguir concluir a antecipação do nosso cliente, tá bom? Porque o FGTS é o melhor crédito que existe atualmente no mercado. Bom, por todos os motivos que vocês já sabem, por todos os motivos que eu acabei de falar, mas citando mais alguns aqui também, pelos juros, né? Hoje os juros do FGTS aí é baixo, é um empréstimo que o cliente, é um direito dele, já é um valor que ele tem, porém ele não tem acesso de uma maneira tão fácil. Para ele conseguir acessar o FGTS dele, ele vai ter que, às vezes, se ele estiver na modalidade do saque e rescisão, ele aguardar ser demitido aí da empresa, desde que não seja por justa causa, para conseguir resgatar esse valor, né? Ou então, às vezes, optar pela modalidade do saque aniversário e esperar que uma vez por ano ele receba um pedacinho do FGTS dele lá na conta dele. Então é algo assim também que demora, não é tão de fácil acesso, é uma vez por ano que ele vai conseguir ter acesso a esse valor, e aí a gente traz essa praticidade aí da antecipação para que ele possa ter acesso ao valor do FGTS, um percentual do FGTS dele aí todos os meses, tá? Então, por N motivos, é ótimo que o cliente ele tenha acesso ao FGTS dele, é um ótimo crédito, tá bom? É o acesso imediato, é a flexibilidade no uso, tem empréstimos aí que você pega com o banco que o valor ele já tem destino marcado, então às vezes tem empréstimo que é para você comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa, ou o cartão de crédito ali que vai te cobrar um juros maior no final do mês. O FGTS ele oferece aí uma flexibilidade muito boa, o cliente ele pode utilizar o valor como ele quiser. A gente aconselha que seja de uma maneira responsável, porém o valor é dele, então ele vai utilizar da maneira como ele preferir, tá bom? Tem disponibilidade para vários tipos de situações, então independente da situação que ele esteja, a necessidade que ele esteja, ele pode utilizar esse valor, uma baixa taxa de juros, e é um empréstimo de um saldo aí que ele já tem disponível. Chegar mês que vem, ele não precisa realizar aí o pagamento, tá? Aqui eu trago o gráfico para vocês novamente, acredito que eu já passei algum momento para que vocês pudessem visualizar lá direto no treinamento, mas é um comparativo de juros que a gente tem no mercado aí, hoje, disponível, em questão de empréstimo, em questão de financiamento, e tem um comparativo também ligado ao FGTS, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, crédito para as pessoas negativadas, que aí é um crédito de alto risco, né, no mercado, porque a pessoa já tem o nome negativado, mas de qualquer forma o banco está oferecendo um crédito para ela. Os juros é realmente lá em cima, é de 15% a 22% ao mês de juros para a pessoa conseguir ter acesso a esse tipo de crédito, tá bom? O cartão de crédito em si, o cartão de crédito vai de 15% a 20% de juros ao mês, aí dependendo de como for o seu cenário, se você acabar se atrapalhando, deixar de pagar e tudo mais, tá bom? Cheque especial, que é aquele saldo lá que é disponibilizado pelo banco diretamente na sua conta, que é o cheque especial que eles colocam como valor de urgência, mas que infelizmente nem todo mundo utiliza como uma real urgência, né? Vai de 7% a 8% ao mês de juros aí em todos os meses. Empréstimo bancário, que é empréstimo direto com o banco, de 3% a 7% de juros todos os meses. E por último, a gente consegue concluir a antecipação do FGTS, que é a taxa de 1,8 ao mês. Então, hoje aí a gente consegue identificar que o FGTS aí é o empréstimo com menor juros aí do mercado, tá bom? Então, eu passo essa informação para vocês, mas não que só para que vocês saibam, mas para que vocês possam passar diretamente para o seu cliente também. Isso tudo faz parte aí daquele método de você realmente conseguir convencer o seu cliente, de você conseguir mostrar para ele o quanto pode ser vantajoso ele realizar a antecipação do FGTS. E volto a dizer, tem muita gente que acaba tendo receio em realizar a antecipação por não entender como funciona. E aí o trabalho do nosso promotor é entender no detalhe como funciona toda a antecipação, entender juros, entender aí os benefícios que o cliente tem em realizar a antecipação do FGTS dele, saber trabalhar
com a tabela aí de tax para você conseguir ter um bom comissionamento, conseguir atender aí a necessidade do seu cliente e não acabar perdendo a oportunidade, tá bom, pessoal? É sempre interessante que vocês ficam sempre a par de toda essa situação, e aí quem for tendo dúvidas pode me mandando também através do WhatsApp, a gente repassa o conteúdo. Esse treinamento aqui também é um treinamento que ficam gravados, tá bom? A gente pede sempre que vocês participam de maneira ao vivo para a gente interagindo aí, vocês entenderem, caso tenham alguma dúvida de como que funciona já, a gente já tira a dúvida ali na hora, tá bom? E em geral, é isso. Todo o método aí que vocês precisam ter em mente para conseguir trazer para o seu cliente aí uma experiência que seja boa, que ele não fique sem saber direito como está acontecendo. Ah, recebi o valor ali na conta, mas nem sei como é que foi. Não sei quanto que descontou da minha conta, não sei qual que é a taxa, nem entendo direito o que é o FGTS em si, só sei que eu tenho direito a acesso a esse valor e estou realizando antecipação. Não, é interessante aí que vocês sempre ofereçam aí uma boa experiência ao seu cliente, que ele saia satisfeito pelo tipo de abordagem que foi feita, pelo tipo de conversa que vocês tiveram, pelo tipo de tratamento que vocês tiveram. Algo que eu sempre digo que é bem interessante e é onde você começa a ganhar o cliente a partir do momento que você entende a necessidade dele. Pô, dependendo de como for o seu cliente, claro que não vão ser todos, porque nem todos os clientes são tão abertos assim a esse tipo de bate-papo. Mas tenta entender qual é a necessidade, qual é a realidade do seu cliente naquele momento e tenta se mostrar um pouco sensível ao que está acontecendo na vida dele naquele determinado momento. A gente chama ali de empatia, né? A partir do momento que você demonstra empatia pela pessoa, principalmente aí nos tempos que a gente vive, onde está todo mundo tão corrido, cada um fazendo o seu, cada um correndo atrás do seu e aí as necessidades do outro acaba ficando de lado, tenta demonstrar empatia pelo seu cliente. Essa é a melhor forma de você conseguir fidelizar ele, tá? Ele não vai se sentir só em um atendimento de um produto que ele está realizando ali, uma antecipação de um empréstimo que ele está recebendo o saldo lá na conta. Não, ele vai entender que é realmente um atendimento humanizado. Hoje o nosso maior destaque aí em relacionado aos bancos que realizam também antecipação de FGTS, que também trabalham com empréstimo FGTS, é que o nosso atendimento é totalmente humanizado, a pessoa não está falando ali com um robô. Então, o que ela quiser passar para a gente consegue interagir ali com ela naquele determinado momento e entender todas as necessidades dos nossos clientes, tá bom? Então, aqui a gente conclui aí mais um treinamento de Acelerando Resultados. Foi muito bom ter vocês aí hoje com a gente, tá bom? Parabéns aí por fazerem parte, parabéns aos nossos promotores que entraram recentemente também, tá? Esse treinamento aqui ele é fundamental para o crescimento de vocês, é onde vocês vão entender no detalhe aí de como que funciona todo esse mercado do FGTS, tá bom? Novamente, convido vocês a acessarem lá o link que está disponível na nossa comunidade oficial, lá tem todos os treinamentos de Acelerando Resultados, tem bastante coisa, tem bastante mídia para que vocês possam fazer publicação e divulgar aí diretamente na rede social de vocês, tá bom? Fim de mais um treinamento Acelerando Resultados, é hora de mão na massa. O que vocês precisarem, podem me chamar lá na comunidade, tem 2 números lá meu, que geralmente eu consigo dar um suporte ali para vocês, tá bom? Então, tá com alguma dúvida, tá precisando de alguma coisa, aconteceu qualquer coisa, pode mandar lá, pode mandar também no grupo lá de promotores, tá bom? Geralmente um vai ajudando o outro ali no decorrer do dia, conforme vai sendo a necessidade de vocês conseguem interagir também, a gente faz esse grupo aí justamente para que vocês possam interagir, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui em aberto, alguém tem alguma dúvida, alguém quer entender melhor algum ponto desse, tá tudo certo, tá tudo muito bem entendido, pode falar aí, fica à vontade. Só mais uma coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, tá? O treinamento aí do Black Zebra, ainda mais para quem é promotor recente aí, ou para as pessoas que não estavam no treinamento anterior, mês Black Zebra tá rolando com premiação aí para vocês, tá bom? Então é premiação semanal, dependendo da antecipação. O promotor que mais realizar antecipações aí em valores liberados também aí na semana, recebe um Pix de R$50 aí no final da semana, tá bom? E para quem produzir mais aí durante o final de semana, na segunda-feira também recebe aí uma lista com 15 possíveis clientes, tá bom? Isso é para impulsionar ainda mais a venda de vocês e para que vocês consigam ter benefícios. A Zé do Crédito nesse mês aí vai liberar bastante coisa aí para vocês em questão de premiação. A gente traz essa modalidade do Black Zé, e aí quando a gente fala de Black, a gente lembra da Black Friday, né? Ainda mais esse mês aí de novembro, e geralmente as pessoas, as empresas, elas tiram o dinheiro da pessoa, né? Porque você vai lá, eles fazem uma promoção e você vai acabar gastando lá, vai acabar comprando. Aqui no Zé do Crédito é diferente. A nossa intenção é colocar dinheiro no bolso de vocês, então a gente traz aí o Black Zé
com benefícios para vocês, com benefícios de premiação em dinheiro, com benefícios de premiação em possíveis clientes, para que vocês possam alavancar cada mais aí o ganho de vocês, a produção de vocês. Tá certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida também, pode falar. Quem preferir falar lá também, quiser mandar mensagem depois, lá direto no grupo, fica à vontade, tá bom? Desejo uma ótima quinta-feira aí a todos vocês, tá? Estamos se aproximando aí ao fim de semana, então bora dar mais um gás aí para que a gente consiga alavancar aí a nossa produção, tá certo? Um bom dia a todos e qualquer coisa que vocês precisarem pode contar aí com a gente. Tchau, tchau, até mais.